luz da Bíblia. No princípio, após a queda no Éden, a humanidade mergulhou na dor, no pecado e na distância de Deus. Mas, no meio das trevas, Deus preservou uma linhagem, uma semente de esperança, uma família que carregaria, geração após geração, a promessa da luz. Hoje, vamos caminhar pelas páginas mais antigas da Bíblia para conhecer a história da linhagem de Sete, a linhagem daqueles que invocavam o nome do Senhor. A jornada que vai de Sete a Enoque e, finalmente, a Noé, o homem escolhido para preservar a humanidade. Uma história de fé, julgamento, graça e promessa. Respire fundo e venha comigo. Depois da tragédia entre Caim e Abel, Eva olha para o céu e diz: Deus me concedeu outro filho. E ela o chama de Sete. Sete não é apenas um substituto de Abel. Ele é o recomeço, o reinício de uma linhagem que honraria a Deus. Enquanto a linhagem de Caim constrói cidades, forja armas, inventam música, levantam orgulho e violência. A linhagem de Sete cresce silenciosa, humilde, dedicada. E então, a Bíblia registra um marco profundo. E na época de Enos, filho de Sete, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Esse é o primeiro avivamento da história humana. Um povo se voltando para Deus. Uma luz brilhando em meio à escuridão crescente da terra. Agora entramos nas gerações de Sete, nomes antigos, mas cheios de significado espiritual. Enos, Quenã, Maalalel, Jared. Cada um viveu séculos. Cada um passou adiante uma chama de fé. Eles representavam perseverança. Enquanto o mundo piorava, essa linhagem caminhava contra a correnteza. Viviam longamente. Mas mais importante que isso, viviam com propósito. Seus anos eram marcados por oração, sacrifício, ensino, comunhão, fidelidade. E Deus, silenciosamente, escrevia um plano. Essa genealogia não é apenas uma lista de nomes, é a trilha da promessa, o fio que conecta o Éden ao Calvário, a luz que atravessa séculos de trevas. E então, algo extraordinário acontece. No meio dessa genealogia, surge um nome diferente, Enoque. A Bíblia diz pouco, mas diz o suficiente para estremecer a alma. Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Enoque não apenas acreditava em Deus, ele andava com Deus. Isso significa intimidade, conversa diária, santidade, amizade, entrega, obediência constante. Enoque viveu em uma geração corrupta, violenta, perversa. Mas ele escolheu outro caminho, o caminho da presença. A tradição judaica e os escritos antigos dizem que Enoque era profeta. Via visões, alertava sua geração, falava do juízo que viria, anunciava a vinda de um ungido, pregava arrependimento. A carta de Judas confirma: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para executar juízo contra os ímpios. Enoque viu o futuro, viu o destino da humanidade e permaneceu fiel. E então, num dia que ninguém esperava, Deus simplesmente o levou. Ele não experimentou a morte. Foi arrebatado.
A linhagem da luz testemunhou o primeiro vislumbre da eternidade. Enoque se torna o símbolo máximo. É possível viver neste mundo, mas caminhar com Deus todos os dias da vida. Depois de Enoque, as trevas aumentam. A terra se enche de violência. A humanidade se corrompe. A maldade cresce como nunca antes. E então nasce Noé, filho de Lameque. Lameque diz: Este nos consolará do nosso trabalho e da fadiga de nossas mãos sobre a terra amaldiçoada. Noé nasce como profecia viva, um conforto, um sopro de esperança. A Bíblia descreve Noé de 3 maneiras. Justo, íntegro em sua geração, andava com Deus. Observe, a terra inteira está corrompida, mas havia um homem em quem Deus encontrou pureza. Noé é como um farol na tempestade, o último homem que guarda a chama acesa. E Deus fala com ele. Deus revela a ele o plano de julgamento e redenção. Deus disse: O fim de toda a carne é chegado diante de mim, mas ao mesmo tempo, porém, contigo farei a minha aliança. Noé recebe instruções detalhadas, medidas perfeitas, madeira específica, 3 andares, janelas, porta lateral. Enquanto isso, sua geração ri, zomba, desacredita, se entrega à violência e ao pecado. Mas Noé trabalha, obedece, prega, persevera, constrói. Por más notícias dentro de más notícias, Noé continua andando com Deus e a arca vai ganhando forma, gigantesca, impossível para uma só família, e ainda assim construída dia após dia. A linhagem da luz está prestes a se tornar a linhagem sobrevivente. A promessa feita no Éden, a promessa guardada por Sete, vivida por Enoque, propagada pelos patriarcas, confirmada a Noé, está prestes a proteger a humanidade. Este é o fio que mantém o mundo de pé, uma linhagem de fé, um povo que busca Deus, uma luz que não se apaga. O mundo será julgado, mas Deus preservará a semente da mulher, a descendência que destruirá o mal, a linhagem da promessa. A história de hoje nos ensina: Deus sempre tem um remanescente. A luz sempre vence as trevas. A fidelidade passa de geração em geração. Quem anda com Deus vive além da morte. O justo será protegido. Deus cumpre sua promessa. De Sete, a Enoque, a Noé. Vemos o traço de um Deus que governa a história e conduz todas as coisas ao seu propósito eterno. Que esta mensagem alcance seu coração e renove sua fé. Que você também seja parte dessa linhagem da luz. Que Deus abençoe você. E até o próximo capítulo. Amém. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais histórias. Até a próxima!